Paz e graça, irmãos. Amém. Obrigado ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez para falar no seu coração. Amém. Estou aqui com o pastor Sanzo Henrique e hoje eu tenho uma palavra edificante para o seu coração. Glória a Deus. O que vem do Senhor é bom, é saúde, é alegria. Amém. Nós estamos aqui justamente para que Deus tenha algo especial para você. Amém. Nesse momento difícil que nós estamos passando, mas Deus é maior. Amém. Deus é maior do que os nossos problemas. Amém? Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Isaías 66. Isaías, capítulo 66. Diz assim a palavra do Senhor: O céu é o meu trono e a terra o estrato dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, Amém. que treme diante da minha palavra. Glória a Deus. Então Deus está no controle da sua vida, da minha vida, de toda esta situação que nós estamos enfrentando. Deus está no controle. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque é de Ti que vem a solução. É de Ti que vem a transformação. É de Ti que vem a alegria. E nós queremos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Amém. Usa o pastor Sanzo Henrique hoje com poder, graça, autoridade. Que esta palavra ela venha direto ao nosso coração. Mas que não fique ali apenas, é que ela causa, Senhor, crescimento espiritual. Que ela venha nos trazer alegria, paz, porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos, esteja conosco nesta manhã, para que possamos juntos adorar a Ti, ouvir uma palavra. É isso que nós te pedimos em nome daquele que nós cremos e Senhor da nossa vida, nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Eu estou aqui com o presbítero João de uma forma muito suave, muito tranquila, Amém, para Jesus. verificarmos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a ajuda de Deus. Amém, Senhor. Quem é que não precisa de ajuda? Todos nós, sem exceção, Verdade. precisamos de uma ajuda. Há um momento, há uma situação, há uma circunstância que a ajuda ela é bem-vinda. E Deus, a Bíblia diz, no Salmo 54:4, Deus é ajudador dos homens. Aleluia. Então eu te convido a descobrir a ajuda de Deus em Neemias capítulo 5. Vamos ler o versículo número 12, contarmos a história e extrairmos daí, de 1 a 12, dos versículos, a ajuda de Deus. O capítulo 5 de Neemias, o versículo 12 tem uma fala conclusiva de Neemias dizendo o seguinte: Então, responderam. Foi uma proposta que Neemias fez, foi uma direção que Neemias deu e as pessoas acataram isso. E nesse acatamento houve soluções. Neemias fala assim: Então responderam, restituir-lhe-emos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar, porque fariam segundo prometeram. Bem, deixa eu fazer um retrocesso para você entender a história. Neemias, ele sai da terra de Suzã, da fortaleza, com aquela convicção de que estava indo em uma reconstrução de uma nação, estava indo com graça, com o favor de Deus, estava indo com o próprio Deus. E é interessante porque a ideia de Neemias não era só reconstruir muros, não era só refazer portas, não era só manter uma condição de proteção ao povo. O povo, diz o texto em capítulos anteriores, estava no estado de vergonha. Então era algo ligado ao comportamento, às relações, era algo que maltratava. E tudo isso precisava ser restituído. E em dado momento,
o muro já construído, aí começa-se a falar na reconstrução das pessoas. E essa reconstrução, ela é a mais importante. Quando fazemos um muro, aquilo que é mais importante é o que está do lado interior do muro, dentro do muro, e não do lado de fora. E aí Neemias começa a sua reconstrução na vida das pessoas. Ele está com graça, ele reparte a graça, ele fala de graça, ele regulamenta as relações movido pela graça. E aí a gente vai entendendo como que Neemias faz isso e como que isso é útil hoje nos nossos dias. A graça de Deus, ela regulamenta os comportamentos. E por que ela faz isso? Quando você for especificamente em Salmos 32, versículo 8, você vai ver lá uma descrição de uma promessa dizendo o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob ou debaixo das minhas vistas eu vou te dar conselhos. A ideia da instrução é a ideia de ter mandamento para te dar, direção para te oferecer, dicas para se comportar, pensamentos para se ter. E nesse contexto, você vai entendendo que a graça, ela vai ajudar as pessoas regulamentando, dando às pessoas algumas normas, algumas posturas, algumas visões. E por que a graça faz isso? A graça de Deus, o próprio Deus, com a sua graça, faz isso para que a vida ganhe fluidez, possa fluir. Não fique travada, não fique parada, não fique embaraçada, não fique no cárcere, não fique sem a visão. E Deus manda os seus regulamentos. Os regulamentos, eles são necessários quando as circunstâncias, elas são unilaterais. Imagine só um lado leva vantagem, só um lado tem a primazia, só um lado consegue colher os benefícios. Os regulamentos de Deus equilibra toda essa situação, porque o regulamento de Deus, ele é bilateral. Favorece a um, favorece a outro, favorece a todos. Quando o comportamento egocêntrico, e é isto que Neemias consegue enxergar na movimentação-relação de Israel, quando o comportamento egocêntrico, ele é uma prioridade, quando falta empatia, quando a piedade é afastada, Deus, nos seus meios, na sua condição de falar com o povo, ele dá ao povo aquilo que ele tem, que é a empatia, a piedade, a compaixão. E quando falta empatia, e no texto você vai verificar comigo, Neemias, ele estava ali com a graça, porque ele sai de Suzã, da fortaleza, ele anda até Jerusalém, movido pela graça, reconhecendo que ele recebeu favor e que ele concederia favor. A gente precisa entender isso. Ainda no versículo 1 do capítulo 5, você consegue ver a necessidade da regulamentação. Isso Neemias percebeu através do clamor do povo. Estava uma bagunça as relações pessoais, as relações entre irmãos. E Neemias, dentro dessa visualização, ele vê a necessidade de uma regulamentação, de uma regra, de uma norma, que pudesse dar aquilo um equilíbrio, uma solução. Neemias ainda vai observando que ali existiam necessidades de posições de regulamentos, e a gente pergunta por quê? Porque a gente vai entendendo biblicamente que Deus, com a sua graça, precisava, através de Neemias, regulamentar aquilo,
o que ia ser proposto, para que a vida pudesse fluir, para que houvesse desenvolvimento, para que houvesse progressão. Não adiantaria somente a reconstrução dos muros, a restituição das portas. O que iria de fato resolver a nação, tirando a vergonha, os recompondo dentro de uma condição que pudesse dar a eles uma nova relação, uma nova progressão, um novo fluir, dizia respeito aos relacionamentos. E isso precisava ser restituído. A graça de Deus, com sua regulamentação, ela serve para libertar as pessoas. Amém, Jesus. Para dar visões aos cegos e para ressuscitar os mortos. Então Neemias chega em Jerusalém dentro desse segmento para reabilitar as pessoas, tirar as pessoas das prisões, dar às pessoas uma nova visão e ressuscitar as pessoas que andavam de um lado para o outro, mas que se sentiam mortas. Então a gente vê Neemias com um argumento de encorajamento, de abertura de portas, de apontamento de caminho, tudo baseado na graça, porque a graça ela tem um critério. Ela entra para encorajar, para tirar o medo, para abrir as portas, para facilitar os relacionamentos. A graça de Deus, ela tem esse critério. E aí começa a história. A graça de Deus, aí você vê no versículo número 2, na realidade é uma graça na representação de Neemias, que ouvia e via pessoas precisando de trigo para comer e para viver. Imagine, famílias padecendo, precisando de suprimento para viver, precisava comer. E a graça, ali representada por Neemias, porque Neemias já tinha tido a experiência da graça, o rei Artaxerxes foi convencido. As cartas foram concedidas. Então Neemias vem dentro de um processo onde Deus dava a Neemias uma série de portas abertas, sem que ele realmente ou merecesse ou fizesse por merecer. E essa experiência estava marcando a vida de Neemias. E Neemias estava ali vendo os seus irmãos, as pessoas às quais pertenciam à sua cultura, à sua promessa, ao seu Deus, em condições ruins. Outro grupo de pessoas ainda, Neemias ouvia e via pessoas que tinham terras, vinhas, mas que estavam hipotecando, dando aquelas terras e vinhas como garantia para comer, para viver. E a graça ali, representada por Neemias, estava vendo tudo isso. Então era uma bagunça, era um caos, era um nó, era um embaraço. E tudo isso precisava ser restaurado. Esses cárceres precisavam de libertações, essas prisões que as pessoas viviam nas relações precisavam de alívio. E Neemias estava ali. Então a graça, ainda havia outras pessoas pedindo dinheiro emprestado. E você vê isso aí no versículo número 4. E não pedir dinheiro emprestado, quem pede emprestado tem que pagar. E pediam dinheiro emprestado para pagar tributo ao rei. Então eu quero resumir, condensar a história para você entender. Um caos social. Pessoas que não tinham o que comprar, como comprar, precisando comer para viver. Pessoas que tinham bens, terras, vinhas, trocando, hipotecando, dando como garantia para poder comer. Pessoas que pegavam dinheiro emprestado para pagar tributo ao governo, ao rei. Um caos social. O que adiantaria fazer a reconstrução dos muros? Erguer as portas que estavam assoladas e queimadas. A maior construção é a construção interior. E para se fazer uma construção interior, tem que se ter graça, favor de Deus. E Neemias estava vendo tudo aquilo,
Tudo. Pior de tudo isso, naquele caos, eram pessoas que faziam parte da nação de Israel, que estavam dando seus filhos como escravo para que a família pudesse comer. Quer um caos maior do que esse? Quer uma situação mais extrema do que essa? E ali estava Neemias. A graça, ela não tem nenhuma inibição em ver o caos. A graça, ela não tem nenhuma inibição em estar presente no caos. Pelo contrário, ela tem uma fala para o caos, ela tem uma palavra, um caminho, uma direção no caos. É por isso que na dificuldade, na situação de vale, no deserto, na tristeza, na angústia, na aflição, é necessário clamar a Deus. Deus, Amém, Jesus. vem com uma palavra. Vem falar o que pode ser feito para que haja libertação, para que haja uma condição de visão. A gente não quer ficar vendo isso. E Neemias estava ali justamente no caos. Aí, de forma interessante, eu quero entrar na principal parte da mensagem a respeito da graça, a graça e as suas vertentes. É o tipo de postura, é o tipo de argumento que Neemias tem. As pessoas chegavam à seguinte conclusão, e você vê isso aí no versículo 5, dá para dar uma lida aí depois e você ver comigo aí. Versículo 5, diz assim, no capítulo 5, no entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Agora é a frase que mais me chamou a atenção. E que me chama a atenção ao olhar para algumas pessoas dentro da igreja, fora da igreja, e que a gente precisa reconsiderar, Amém, Jesus. ajudar. A frase é a seguinte no capítulo 5. Não está em nosso poder evitá-lo. O que o povo está dizendo? Ainda que eu queira, eu não consigo mudar isso. Ainda que eu insista, eu não consigo modificar essa situação. Não tenho força. Há em mim uma impossibilidade, uma impotência. Eu vou abrir um parêntese. Eu fico observando a divulgação de certos coaches. Certa fala ligada à questão da estimulação que certas pessoas fazem. Certas teorias, e eu tenho livros de autoajuda em casa, bastante, e nesses livros eu encontro uma fala que diz assim, você deve fazer isso, aquilo e aquilo outro. Você tem que tomar a decisão. Isso depende de você. É bom que se diga isso. É interessante que se diga isso. Mas para uma pessoa que esteja em condições perfeitas, salutares, saudáveis, para exercitar o que se propõe. E quando você vai para o texto, no capítulo 5, de Neemias, capítulo 5, você vê um punhado de gente com a característica de impotência. Sabe o que é impotência? Não ter força para realizar. E quando isso acontece, só a graça, só uma ajuda altruísta é capaz de resgatar essa pessoa, essa situação, o que ela está vivendo. E a gente tem que parar para pensar nisso. E nessa conclusão aí, no versículo número 5, não está em nosso poder a condição de evitar a nossa hipoteca, a nossa condição de fome. Vou fazer o quê? Não tenho dinheiro para ir lá comprar. Não está em nossa condição a possibilidade de resgate. Nossa filha já está lá, já é realmente uma escrava. E fizemos isso em função da conservação da família. Era um caos.
É tranquilo falar para as pessoas saudáveis, as pessoas em condições normais, não doentes. Decida, faça, ande. Mas quando você passar pelo Salmo 33, versículo 15 e 16, você vai ver lá a seguinte descrição. O rei, com todo o seu aparato, ele não garante vitória. A força de um soldado, a coragem de um soldado, com a sua habilidade, com a sua intrepidez, com a sua capacidade de ir, de vir, de lutar, de acordar cedo, de dormir tarde, não garante vitória. A força de um cavalo, que naquelas épocas era um aparato, era um auxílio tremendo, diz o texto que não garante vitória. Então, se o rei não garante vitória, se a coragem de um soldado não garante vitória, se o cavalo não garante vitória, a força de um cavalo, quem garante vitória? Só garante vitória a ajuda de Deus. Amém, Jesus. A graça Aleluia. de Deus. A manifestação misericordiosa de Deus em Obrigado, aprumar as pessoas, em resgatar as pessoas, em dar às pessoas direção, em dizer às pessoas, tenha paciência, eu vou agir por você. Amém, Jesus. Aguarde. Vou fazer coisas que você não consegue, mas vou fazer por você. Amém. E é dentro desse conceito que a gente vai vendo graça no livro de Neemias. Não davam conta de fazer, não davam. E a gente vai vendo isso no texto. A ideia de impotência é a ideia da impossibilidade de uma doença, de uma incapacidade, de alguma coisa que travou ao ponto de prender, de tornar escravo. E dentro dessa condição a gente vai vendo muitas pessoas estão impossibilitadas. Ok, não acabou aí. A sua impossibilidade ela deve ser um reconhecimento. A sua impossibilidade ela deve ser, na realidade, um diagnóstico visto por você. Mas quando as pessoas estão impossibilitadas, elas dependem de um favor. E esse favor é a ajuda que o outro vai dar. E a graça representada ali, dentro de Neemias, que o próprio Deus havia alojado, estava ali para propor isso. Dependia do outro. Então a hipoteca que havia se feito lá com a vinha, com a terra, para regulamentar isso, a norma, a regulamentação, lembra que eu disse no início aqui? Dependia do favor. O resgate da filha que estava já escrava, legalizada, em função de dar à família uma possibilidade alimentícia, naquela época, precisava de favor. As pessoas precisam de favor. Amém. E a gente tem que entender isso. As pessoas em Israel que estavam presas, escassas lá, com ausência de trigo, com hipotecas, pegando empréstimos, fazendo financiamentos, na condição de uma desestrutura familiar, essas pessoas que estavam tendo lá as suas filhas reduzidas à escravidão, faltavam forças a elas para se libertarem de suas prisões, dos seus nós, dos seus embaraços. E a graça era o movimento regulador que daria uma condição daquilo ser resolvido. A ajuda de Deus. E vinha Deus, estava Deus lá, na representatividade de Neemias. Deus tem seus atributos comunicáveis, coisas que Ele lá do céu comunica às pessoas e faz com que as pessoas sejam participantes dessas comunicações. Então Deus comunica misericórdia, a pessoa se torna misericordiosa. Deus comunica empatia e a pessoa se torna empática. Deus comunica piedade, as pessoas se tornam piedosas. E isso é dado aos corações dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens.
é a comunicação de Deus através do Espírito Santo. Isto é uma obra feita por Deus. E Deus faz isso. Os atributos comunicáveis de Deus. E a gente tem que entender isso. E quando no versículo 5 a gente consegue perceber que há um clamor dizendo que não estava em poder para evitar toda aquela situação, a graça de Deus, ela se aborrecia, diz o texto, no versículo número 6. Diz que Neemias se aborreceu com aquela situação. Por que, Neemias? Por que você se aborreceu com aquela situação? Porque nele estava a graça. Nele estava uma comunicação de Deus. Tenha piedade das pessoas. Tenha misericórdia das pessoas. Foi um comunicado de Deus, uma influência de Deus. E o transformou dentro de uma condição para perceber aquilo e se importar com aquilo. E a graça, ela faz isso. A graça, ela despreza, ela repugna. A palavra repugnância quer dizer o seguinte, ela tem uma aversão, uma incompatibilidade. Neemias estava ali com aversão de tudo aquilo que estava acontecendo, não concordando, está errado. As suas relações estão erradas. As formas como vocês procedem uns com os outros está errado. Não há compaixão, não há empatia, não há amor, não há consideração, não há preocupação com o próximo. E a graça não compactua com isso. E Neemias estava lá, com essa característica. A graça estava nele. Mas eu preciso finalizar, e quero que você entenda, o que estava no coração de Neemias, o que Deus havia colocado, era um favor a ser concedido. Quando a gente recebe favor, a gente pode conceder favor. Na verdade, recebemos de graça e vamos dar de graça. É Deus quem faz isso. Neemias, para resolver aquela situação, e eu vou terminar, a primeira coisa que ele fez é fazer com que as pessoas pudessem enxergar o que estava acontecendo. Você está enxergando o que está acontecendo com você? Você está fazendo um autoexame, uma autoavaliação? Isso é muito importante. Não é uma autoavaliação para os outros, para as pessoas, mas é uma autoavaliação para si mesmo. Reconhecer, não posso, não tenho, está difícil, estou preso, perdi a visão. Quando você vai ao médico, a primeira coisa que ele faz para te ajudar é procurar te diagnosticar. Ele não pode te ajudar se não houver um diagnóstico. O diagnóstico, sim. Através dele se busca o remédio correto, a especificação correta sobre aquele tipo de problema. E foi isso que Neemias fez. Neemias foi aí no versículo número 7 diagnosticar, dizer o que era. Porque Neemias enxergou isso. Neemias fez esse exame, diagnosticando a situação. E às vezes só se tem ajuda, e quando eu digo às vezes, é a maioria das vezes, geralmente, com raras exceções, só se tem ajuda com diagnóstico, que às vezes é desconfortável, incomoda, mas é necessário. Neemias disse para os magistrados, disse para o povo, disse especificamente para os nobres e para os sacerdotes, para todo mundo. Existem pessoas aqui que são usurários. O que é usurários? Vocês cobram juros exorbitantes e não produzem nada. Era um diagnóstico. Em outras palavras, Neemias estava dizendo o seguinte: olha, vocês são exploradores. Vocês emprestam dinheiros a juros excessivos. Isso transforma vocês em agiotas. Que é aquela pessoa que na realidade tem um excessivo apego ao dinheiro de forma avarenta,
sórdida, suja, com valores morais e éticos torpes, atrapalhados, baixos. Então, Neemias conseguiu detectar tudo isso, porque a graça de Deus, ela faz esse tipo de avaliação. Você está ruim, hein? Você está numa condição realmente com essa prisão, hein? Você precisa da libertação. E nessa situação de diagnóstico, a graça posteriormente se pôs a ajudar. Neemias levou o povo à seguinte reflexão: quem são vocês? Neemias levou o povo à seguinte reflexão: quem são vocês? Usurários, que quer dizer o quê? Aqueles que são exploradores. Em outras palavras, quem são vocês? Pecadores. O que vocês têm? Neemias faz o povo pensar. O que nós temos? Nós temos o egoísmo, o egocentrismo. Nós temos, na realidade, um pensar só em mim mesmo. Neemias levou o povo a pensar: aonde é que vocês vão parar com isso? E o povo logo pensou: não há condição de progredir, não há condição de desenvolver, de fluir dentro dessa situação. Então onde é que vocês vão parar? Em lugar nenhum. Tudo porque ali havia uma exploração. Uns hipotecando, outros vendendo filhos. Outros pegando dinheiro sem condição de pagar. Tudo para comer. Como é que há progressão num ambiente desequilibrado desse? De forma alguma. E depois desse diagnóstico, chegou-se à conclusão de que todos precisavam de ajuda. Aquele que dava o trigo e aquele que recebia. O que aceitava a hipoteca e aquele que hipotecava. Ou melhor dizendo, o que aceitava a hipoteca e aquele que de alguma maneira entregava lá a sua vinha, o seu terreno como garantia. O que era escravo e o que o escravizou também precisava de ajuda. O que pedia, o que dava dinheiro precisava de ajuda. Todos precisavam da graça. E Neemias fez essa consciência coletiva. E é importante que você entenda isso. Todos precisam de Deus. Amém, Jesus. Todos precisam Verdade. do favor de Deus. Todos, sem exceção. Então a gente vai indo, vendo biblicamente, quando a graça de Deus fala, e no versículo 9, ela fala e falou através de Neemias, diagnosticando as pessoas: vocês são, na realidade, pecadores, exploradores através da condição de cobrar juros. Vocês, na realidade, além de ser pecadores, são e têm nesses pecados que vocês possuem um senso de egoísmo, egocentrismo tão grande. E isso não vai dar em nada. Nenhuma nação progride dentro desse critério. Nenhuma comunidade consegue desenvolver dentro desse princípio. Ninguém tem vantagem com isso. E quando Neemias acaba de fazer o seu discurso e convencendo as pessoas, o versículo 9 tem uma frase interessante. É quando a graça fala, quando Deus fala, e nós não tentamos justificar. Você já tentou se justificar? Tem hora que não é bom se justificar. Melhor é buscar solução na situação que nós estamos vivendo. O versículo 9 diz assim: então se calaram e não acharam o que responder diante de tudo aquilo que Neemias havia dito. E a graça vai fazendo as pessoas esse convencimento, onde as pessoas não tendo que se justificar, onde as pessoas não tentam se proteger com seus argumentos ruins, com as suas falácias, com o orgulho que tenta, na realidade, se promover. Depois que isso passa, depois que isso é liberado, o que nos resta é aceitar a ajuda de Deus, é aceitarmos
a condição que Deus tem a nos oferecer, que é a direção, que é a condição de força, que é o caminho aberto para que as coisas sejam solucionadas. Pense nisso. Aí Neemias, então, diz o texto no versículo 9, então se calaram e não acharam o que responder. Assim ficou a nação israelita diante do diagnóstico que se encontravam. O grupo que tinha e o grupo que não tinha, todos os dois grupos precisavam de ajuda. O grupo que tinha precisava se converter, liberar perdão, ajudar o irmão. O grupo que não tinha precisava, na realidade, da ajuda de Deus para convencer o outro grupo. Precisamos de Deus em qualquer circunstância. Pense nisso, você na sua casa, você no seu trabalho, você com seu filho, você, seja onde for, onde estiver, você precisa da manifestação de Deus. Então clame. Diz o texto, no capítulo 5 de Neemias, que o povo clamou. Neemias ouviu, porque Neemias representava a materialização da graça de Deus. Neemias ficou aborrecido, porque a graça não se compactua com a injustiça. A graça de Deus não se compactua com os desequilíbrios, com as explorações. A graça de Deus convenceu os dois lados. Um lado que tinha, que podia aceder e a perdoar. O outro lado que não tinha, a ser grato em relação a esse perdão. Então, seja qual lado que você estiver, você precisa de Deus. Amém, Jesus. Nós precisamos de Deus. Verdade. Eu encerro dizendo o seguinte: a graça estava em Neemias. E a graça que Neemias estava com ela a princípio, diz o texto no versículo 10, que Neemias emprestou dinheiro e trigo. Logo depois, a própria graça ajudou Neemias. A própria graça convenceu Neemias. Ele largou de mão, não, eu não posso emprestar. Porque quando se empresta, há uma dívida. Quando se dá, e não tem como pagar. Não precisa pagar. E o favor que Deus tem para você, você não precisa pagar. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Tem para você, você não precisa. Obrigado, Senhor. Buscar um meio de restituir. Você precisa agradecer. Você precisa reconhecer. Você precisa utilizar com critério. Aleluia. Mas você Obrigado, não tem Senhor. como pagar. Como pagar não. E Neemias deu esse exemplo. A princípio ele emprestou. Logo em seguida, a graça trabalha no coração dele, porque a graça trabalha no coração das pessoas. E todo mundo, Neemias, os nobres, os magistrados, o povo, todo mundo que estava nesse contexto social. Aqui de Neemias, capítulo 5. Todo mundo precisava do favor de Deus. Seja você quem for, esteja você onde você estiver, você precisa da graça, do favor. Amém, de Jesus. Deus. Amém, Senhor. Clame a Deus. Verdade. Fale com Deus. Porque Deus é bom e Ele tem um propósito na sua vida. Aleluia. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Deu para entender? A ideia brilhante de você clamar a Deus e Deus ouvir com um olhar de ajuda e Deus se apresentar e ouvir toda a situação. Deu para entender? Deu para Amém, entender Jesus. que Deus vai lá onde está o caos. Deus não fica dentro de uma condição apenas contemplativa, não. Deus participa, Deus vai lá. Deu para entender que indo, Deus vai diagnosticar, falar com você que tipo de situação você tem, mas não é para ficar nela, não é para pensar só nela, não é para refletir só nessa situação. A situação difícil, a prisão, o cárcere, a falta de visão, o amor, não é para pensar só nisso. É para falar a respeito de uma cura, de um caminho. Amém, É Jesus. para falar a respeito de uma condição, de uma nova condução. E a gente tem que entender isso. E quando vem esse diagnóstico,
Deus logo vem com a cura, com o encaminhamento. Pense nisso, Deus tem um propósito na sua vida. Amém, Jesus. E esse propósito não pode ser frustrado. Amém. Ore comigo, Deus te abençoe. A graça e as suas vertentes. Amém, Jesus. A graça que dá realmente a condição regulamentadora. Ela tem uma norma através do mandamento. O mandamento de Deus regulariza e faz as coisas fluírem, progredirem. Pense nisso. Amém, Jesus. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque conseguimos ver através da sua palavra a graça. A graça que o Senhor coloca no coração das pessoas. Obrigado, Senhor. E transforma a vida das pessoas. As pessoas passam, ó Deus, a receberem do Senhor o comunicado através do Teu Espírito sobre a piedade, sobre a generosidade, sobre, ó Deus, os atributos comunicáveis que o Senhor tem. Comunica sim, Deus, ao seu povo. Em nome de sua Jesus. gente, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para que a vida seja melhor. Amém, Jesus. Para que alcancemos, ó Deus, dias melhores. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nos ajude a perdoar, nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Em ó nome Pai, de Jesus. a termos empatia. Nos ajude-nos, ó Deus, a cedermos. Pai, tenha compaixão das nossas vidas. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua graça, pelo Obrigado, seu favor. Senhor. E aquelas pessoas que estão de fato impossibilitadas, querem, mas não conseguem. Se esforçam, ó Pai, mas não é o suficiente. Eu sei que o Senhor as compreende, as entende, no sentido de que elas precisarão, ó Pai, de uma força para esforçar, de uma força para decidir, de forma, ó Deus, que esse esforço e essa decisão tem relação com o Senhor. Amém. Por isso, em nome de Jesus, Deus, ajuda o impossibilitado, Nome aquele de que se Jesus. sente impotente. Dê uma condição de libertação, Nome nova de visão. Jesus. Faz ressuscitar aquilo que precisa estar vivo e não está. Faça isso, Deus, pela sua misericórdia. Em nome de Jesus. Aqui, ó Deus, eu, pastor Santos, presbítero João, abençoamos os nossos irmãos, as pessoas Em nome que nos de ouvem, Jesus. em nome de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém, Em Jesus. nome de Jesus Cristo.